Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos no canal tradicional Encarando o Sobrenatural. Foi aqui que nossa história começou e é aqui que ela vai terminar, mas não será agora e espero que nem seja breve. Hoje nós iremos falar da possibilidade, pelo menos é isso que a mídia tem falado, de morarmos fora do nosso planeta. A verdade é que esse talvez seja um dos maiores sonhos coletivos que a humanidade tenha. Desde antepassados, ouvimos falar em rituais feitos em homenagem à Lua, ou debaixo do seu brilho. Quando um casal acabou de casar e viajam para ficarem a sós, é dito que eles estão em lua de mel. Ao pesquisar o ocultismo, vemos que alguns rituais exigem a posição exata da Lua em certos lugares. Por isso que alguns rituais para certas invocações têm datas específicas do ano. Inclusive, algumas assombrações também. E com o passar do tempo, iremos ver cada uma dessas informações aqui no nosso velho e bom canal. De momento, vamos nos focar na Lua. Essa que ilumina as nossas noites, essa bola branca, que inclusive até mesmo em animes, um dos nossos favoritos, que com certeza é o Dragon Ball. Existe uma transformação que ocorre ao olhar direto para ela, chamada de Ozaru. É óbvio que essas histórias são inspiradas em diversas lendas. São as mais diversas: macaco gigante, homem que vira cachorro, ou seja, lobisomem, e por aí vai. Existem milhares desse tipo de lenda. Mas o que poucos se atrevem a pensar é como seria morar na própria Lua. Que tipo de efeito nossos corpos humanos teriam se isso fosse possível? É claro que quem estuda a sério o formato do planeta duvida muito que isso possa acontecer. Mas mesmo você, meu caro amigo que já despertou, pense na possibilidade. Como seria se você pudesse morar na Lua? Você aceitaria? E se eu dissesse a você que para acontecer isso, você precisaria estar disposto a morar debaixo da Terra? É, meu amigo, é essas e outras curiosidades que você vai descobrir agora. E não é ficção científica, mas isso é matéria inclusive da grande mídia. Como eu sei que você está para lá de curioso e não tem tempo a perder, pega agora o salame fatiado com queijo e ketchup e vamos iniciar o nosso quadro. A matéria postada no Terra diz o seguinte: para colonizar a Lua, provavelmente teremos que viver em cavernas e a Coreia do Sul já está planejando isso. Eu peço perdão porque eu não consigo deixar de dar essa risadinha. Afinal de contas, há pouco tempo, uma matéria como essa, se viesse da nossa boca, diriam que era simplesmente loucura, coisa de escritor de ficção científica. Mas agora você vê a própria mídia falando sobre o assunto, e fala da maneira mais natural. Publicada em 10 de janeiro de 2026, a matéria dizia o seguinte: o sonho de colonizar a Lua existe desde que colocamos um pé nela há mais de 5 décadas. E aí eu digo, sei. Infelizmente, não podemos mais questionar como fazíamos antes, nos bons tempos de YouTube. Hoje, se você fizer isso, a plataforma entende como desinformação e o seu canal pode ser banido. Então, não estou negando que fomos de fato à Lua, não posso fazer isso, entenda, meu caro amigo que está assistindo. A única coisa que eu posso dizer é que é muito estranho que outros países também não queiram ter feito o mesmo feito. Você deve concordar comigo que pousar na Lua, colocar o pé lá, o pezão humano, seria uma realização que outras nações também gostariam de ter, inclusive para mostrar que também são tecnológicas. Mas, estranhamente, ninguém mais se interessou depois que os americanos conseguiram. Por que será? E outra pergunta que eu faço: por que não voltaram lá? Existem inclusive várias teorias, como o lado escuro da Lua. Se vocês quiserem, nós podemos fazer um vídeo sobre isso. Mas fala que existe algo muito sombrio nesse suposto lado escuro da Lua, o lado que nunca leva sol. Continuando a matéria do site Terra, eles dizem o seguinte: nos estabelecer em nosso satélite traz inúmeros desafios, como obter oxigênio, arranjar comida e, é claro, onde iríamos morar. Para esta última questão, já temos uma resposta: em cavernas. O problema é que, primeiro, é preciso explorá-las. Segundo o site Futurismo,
Uma equipe de cientistas e pesquisadores sul-coreanos projetou um rover pensado especialmente para a exploração dessas cavernas lunares. O trabalho foi publicado na Science Robotic e inclui um vídeo mostrando como o rover é capaz de se mover por terrenos difíceis, suportar temperaturas extremas e até ser lançado a partir de um drone sem sofrer danos. O segredo está nas rodas. Elas são formadas por lâminas de metal, montadas até formar uma espécie de hélice. O curioso é que as rodas são flexíveis e conseguem modificar seu diâmetro de 23 para até 50 centímetros. Isso facilita muito superar obstáculos, entrar por aberturas menores quando necessário e também amortecer quedas. É um design muito simples, sem dobradiças, rolamentos ou peças complexas. Elas simplesmente se dobram ou se expandem por torção como se fosse uma mola. O principal desafio nas cavernas é que as condições são extremas. Durante o dia, a temperatura pode chegar a 127 graus Celsius, ou seja, muito quente. Faz o Nordeste parecer o Polo Norte. E à noite cai para menos de 173 graus, o que é inviável. Também existe o problema da radiação ao longo prazo. Isso tudo vale para a superfície, mas é uma boa notícia. A Lua possui uma série de fossas ou cavernas onde a temperatura é muito mais estável, em torno de 17 graus. Em meados de 2025, a NASA descobriu uma enorme caverna na cratera Mare Tranquillitatis, perto da área onde a missão Apollo 11 pousou em 1969. Estima-se que a caverna, que na verdade é um tubo de lava, tenha cerca de 45 metros de largura e alcance de até 80 metros de comprimento. Além disso, o solo é bastante plano, o que torna viável instalar um assentamento em seu interior. Por enquanto, essa caverna ainda não foi explorada, embora já tenha sido propostas soluções para isso. O retorno à Lua é um dos projetos especiais mais importantes em andamento atualmente. O programa Artemis não só propõe apenas voltar e pisar em nosso satélite, mas estabelecer nossa presença nele. A primeira missão não tripulada foi lançada em 2022, e o plano é que a Artemis 2 decola em fevereiro desse ano, 2026, a Artemis 3. Ainda sem data definida, ninguém sabe ao certo, ela será a primeira missão tripulada com esse fim. Aqui encerra a grande matéria da mídia, mas, meus queridos irmãos, quando eles falam de pouso de Apolo, por aí você já vê a credibilidade desse assunto. O fato é que, se foi possível ir até a Lua, quando os computadores pesavam 1 tonelada, se foi possível ir à Lua, quando os carros que andavam na rua pareciam tijolos com rodas, é estranho que tenha tanta burocracia tantos anos depois, 5 décadas depois. É muito estranho, é pra lá de estranho. Se de fato pararmos para pensar de o porquê de não irmos de novo, seja algo que eles sabem, alguma informação, o que seria? O que meteria medo no maior governo do mundo para que, mesmo sendo capaz de pisar na Lua, teria evitado um supervírus guardado e adormecido naquele solo? Uma tecnologia alienígena escondida por guardiões que estariam vigiando até os dias de hoje? E esses guardiões vindos de outro planeta teriam alertado? É mais ou menos o que mostra o filme Transformers, o lado escuro da Lua. Existem milhares de teorias sobre isso. Mas astronautas vivos, como Buzz Aldrin, David Scott, Charles Duker ou Harrison Smith, que viajaram nas Apollo 11, 15, 16 e 17, eles diziam o seguinte: durante essas viagens, eles sentiram uma forte presença. Em nenhum momento eles achavam que estavam realmente sós e que sentiam que essas presenças não gostaram que eles pisassem fora do planeta. Outras teorias sugerem que a explicação para nossa própria criação estaria no lado escuro da Lua, e que figuras humanoides, guardadas em arquiteturas estranhas, semelhantes às pirâmides, estariam por lá. E de acordo com essa teoria, seria possível você ver e entender que nós, seres humanos, não somos nada além da criação deles, uma modificação, talvez mais fraca, deles próprios. Talvez, como foi falado no filme Alien vs Predador, apenas para fazer uma mão de obra barata. Eu não sei se você sabe, meu querido irmão, mas um dos grandes enigmas que historiadores tentam descobrir
é onde foi parar o ouro do passado. Se você já prestou atenção em histórias antigas, principalmente envolvendo reinos, você escuta o tempo todo que o ouro, joias preciosas, eram muito usados. Diamantes. Juntar esse tipo de material era uma grande prova das riquezas, das conquistas. Só que o ouro que está derretido em barras hoje em dia não explica o paradeiro de todo aquele ouro descrito pelos historiadores. E esses historiadores tentam descobrir o que aconteceu com tanto ouro. Uma das explicações é que alguns reis, com medo de serem roubados, enterraram, e assim acabou se perdendo a localização desses tesouros. De acordo com essa teoria, existiria milhões debaixo dos nossos pés e estão escondidos por aí. A outra teoria é que não tem nada enterrado. Na verdade, esses reis trabalhavam para juntar essas riquezas para pagar os seus deuses. Acreditavam que com isso comprariam a sua própria salvação. Esses deuses não seriam nada mais do que alienígenas, seres que nos criaram, que nos modificaram geneticamente e precisavam desse ouro. Esse elemento químico raro, encontrado apenas na nossa natureza, já foi abundante no planeta deles, mas agora era muito escasso. Esse também seria o motivo deles pararem de estarem andando no meio de nós. Como já levaram a maioria desse ouro que existia aqui, já não precisam visitar esse planeta com tamanha frequência. Segundo essa teoria, os avistamentos que vemos é apenas por curiosidade. Estudos que eles fazem para saber como nós estamos sozinhos, se já nos destruímos ou se ainda continuamos por aqui. A nossa própria existência se existiu apenas para a extração desse metal nobre. Diferente do nosso. O ouro seria um bom material para ser usado no espaço. Muito melhor do que o metal, pois o ouro não enferruja. Enfim, existem muitas explicações quando se trata desse tema. Cabe a cada um escolher literalmente o que quer acreditar. E é justamente por isso que eu pergunto a você. Na sua opinião, meu querido irmão, o que aconteceu com o ouro? Será mesmo possível deixarmos o nosso planeta e passarmos a viver em cavernas? Se cidades subterrâneas fossem feitas na Lua, você toparia se mudar? Deixe aí nos comentários porque esse vídeo acaba aqui. Quero agradecer fortemente a presença de vocês que estão novamente sendo os pioneiros, os colonizadores do nosso velho e novo canal. Literalmente é isso. É um canal velho, mas que se renovou e agora é como se fosse novo. A presença de cada um de vocês é essencial. Por isso eu peço que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas. Vamos tornar a família Encarando forte de novo. Fiquem todos com Deus e que o Senhor proteja cada um, sempre encarando o sobrenatural.